Olá, pessoal. Agora são 14 horas e 17 minutos do dia 18 de 4 de 2020. Meu nome é Luciano Ayan, pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. Eu vou fazer um breve comentário aqui sobre mais um teatrinho ridículo de chantagem emocional praticado aí pela extrema-direita. Um detalhe, tá? Isso aqui que eu vou falar, se você se deixou influenciar um pouco por isto, não é para você que eu estou falando, tá? Eu estou falando para essa turma que está fazendo a chantagem emocional. Porque muitas pessoas de boa fé acabam caindo nesses truques de chantagem emocional da extrema-direita. Eu vou explicar como é que isso aí funciona, tá? O truque é o seguinte: tem um blog ligado à Folha, que é um blog mais informal, chama Hashtag. E esse blog sempre comenta memes, questões de tendências virtuais, e ele tem um tom mais descompromissado. Então, é claro que a gente viu aí a aparência, o estilão desse sinistro da educação, né? Ministro da Educação, né? Mas ele tem esse ar sinistro mesmo, né? E ele tem esse naipe mesmo que lembra alguns atores de filmes de terror, por exemplo. Ele lembra muito Martin Landau, Klaus Kinski. Então a comparação seria inevitável. Inclusive porque tinha um vídeo dele com. Eu não sei se ele estava com doente no dia, mas ele estava assim, com a cor assim, ele estava sem cor praticamente, porque ele não é tão pálido do jeito que ele apareceu num vídeo que tinha divulgado, que foi divulgado assim que ele foi nomeado, né? Então, evidentemente vieram memes em relação, né, ao ministro, né, o sinistro da educação Nelson Taik, né? E isso bombou na internet, claro, né? Tem de tudo, né? Fizeram uma comparação dele com Frankenstein, né? Frankenteich, né? E é assim, é um tipo de zoeira, tá? Que não desmerece ele como profissional, mas é uma zoeira mesmo, tá? Assim como aconteceu a zoeira, por exemplo, do Temer, comparado, por exemplo, ao Vampirão, né? Ou como compararam ele a Drácula no passado, né? Ou então fizeram, por exemplo, eu tenho um deputado, o, que é aquele que parece o Visconde de Sabugosa, acho que é o Felipe Barros, eu acho, tá? E que ele comentou sobre o Humberto Costa, chamou ele de vampirão, tá? Esse é o tipo, assim, de zoeira. Em alguns casos você pode reclamar, claro, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o hashtag, então, ele fez a matéria, né? Assim, ó. Folha de São Paulo. Nelson Taik, novo ministro da Saúde, tem sósias sombrios e famosos. Leia mais no blog hashtag. É um blog ligado à Folha, né? E aí começou um truque que a alt-right é especialista em fazer. O que é o truque? É assim. Eles atacam o politicamente correto, né, ou o que definem como politicamente correto, porque a origem dessa extrema-direita é a raiva aos direitos iguais. Eles são autoritários, eles não gostam, por exemplo, de direitos iguais para as mulheres, eles não gostam de direitos para a população LGBT, tá? Alguns grupos, não todos, tá? Não gostam de direitos iguais, independente da cor que a pessoa tenha. Tá? Inclusive, alguns grupos da alt-right, eles defendem até um etno-estado e defendem a discriminação. Alguns, tá? Então, tem um conceito chamado metapolítica, defendido por autores da alt-right, como Daniel Friberg, por exemplo, um sueco. Eu cheguei, inclusive, na época que eu não tinha ido tão a fundo, eu tinha visto um livro dele chamado The Real Right Returns, e eu cheguei a ser convidado para escrever um prefácio com reservas, eu não conhecia isso ainda, essa dinâmica a fundo, e por sorte esse livro acabou nem sendo publicado, porque eu me arrependeria muito depois de saber as coisas com que esse Friedberg andou envolvido. E como a gente tinha, né, nessa época, em 2015, 2016, uma recusa a entender, a querer aceitar que a alt-right ela era essencialmente preconceituosa e autoritária. Tinha sempre a crença, não, era uma brincadeira, era uma brincadeira. Mas eles têm um conceito, então, o Friedberg defende, de metapolítica, que é uma interpretação que ele fez. Não tem nada a ver, né, com essa terminologia já usada no passado por outros autores. É o seguinte, eles defendem, primeiro que eles usam a teoria da conspiração do marxismo cultural,
Também usam embutem o gramscismo do mesmo jeito que os olavistas fazem, e dizem que são vítimas de uma injustiça de um pessoal pós-modernista que quer acabar com a sua cultura. Então, eles nutrem tanta raiva, que eles vão desenvolvendo um niilismo. Então, quer dizer, eles dizem o seguinte: se eles não seguem regras para lutar com a gente, então a gente não precisa de regras. E isso aí acaba criando um público, especialmente na alt-right, niilista, que sabe que, na verdade, a meta política é defendida assim. O que importa é o resultado. Então, se a gente precisar mentir para conquistar o resultado, isso não importa, porque o que importa é o resultado. E porque eles não podem declarar em público tudo aquilo que eles são. Né? Porque são preconceituosos, são autoritários, querem uma ditadura. Eles não podem declarar isso. Então, eles têm que ficar jogando e mentindo. Né? Então, nesta meta política, vale qualquer coisa, inclusive brincar com demandas legítimas da população. Então, eles apelam para jogos de enganação. Então, esse tipo de truque, de bait, trollagem, essas coisas, isso aí eu falei bastante. Cliquem aqui, né, num link aqui que eu coloquei, que é para a parte 1 da série Regras do Bolsolavismo, que eu falo da dissonância cognitiva. Então, isso ajuda eles a explorarem a dissonância cognitiva das pessoas também. Né? Então, eles enganam as pessoas. E uma das técnicas que eles usam, aí isso eu não falei tanto lá, tá? Mas vale a pena adicionar aqui, é você não acreditar num valor, você desprezar completamente um valor, por exemplo, como liberdade de expressão, ou então direitos iguais, e você então tentar agir com jogos para banalizar, com truques, para tentar tirar o crédito de pessoas que acreditam, por exemplo, em liberdade, ou pessoas que acreditam, por exemplo, em direitos iguais. Então, se você acredita em ditadura, então tira o crédito com truques, com trollagem daqueles que acreditam em democracia. Essa é uma jogada de metapolítica. Então, quer dizer, você não atua em termos de valores claros, mas em termos de uma simulação. Então, você vai fingir ter uma crença que você não tem para poder, então, atacar os valores dos outros. Né? Então, um dos valores atacados são os valores dos direitos iguais. Então, existem demandas legítimas, por exemplo, como a luta contra o sexismo. Porque mulheres são discriminadas, há um histórico disso, simplesmente por serem do sexo feminino. Mesma coisa a população LGBT. Então, demandas reais. Pode-se criticar uma coisa ou outra. É possível que alguém critique. Ah, não, foi um excesso, está pedindo um pouco mais do que deveria. Isso é uma coisa. Mas a demanda ela é real. Isso surge de evidências claras de pessoas discriminadas a partir de um determinado discurso. Mesma coisa a questão do racismo. Racismo é um fato. Então, quando alguém reclama de racismo, de sexismo e de população, a questões relacionadas à população LGBT, tá sendo uma reclamação real, né? Em cima de demandas reais. Pode-se criticar medidas, propostas, coisas assim, mas existe uma demanda real. Então, como essas pessoas, esse tipo de luta por igualdade de direitos ampliou o direito dessas minorias, então isso gera uma reação. Então eles começam a atacar e aí começam a usar, por exemplo, assim, o ataque ao politicamente correto. Então eles transformam isso aí num ataque a opressores, né? Quer dizer, então feministas viram opressoras, o movimento LGBT, o movimento negro, todo mundo vira opressor para eles, tá? Então eles começam a jogar, então falam assim, então a gente vai banalizar essas questões aqui. E aí a partir daí o que eles fazem? Eles começam a fingir um ultraje diante de questões artificiais e começam a colocá-los em descrédito. Então, o que eles estão fazendo aqui? Qual que é o jogo, então, agora, diante dessa abordagem que eu expliquei? Se existe uma demanda, por exemplo, contra o sexismo, logo é legítimo, é plenamente legítimo e esperado se revoltar contra a atitude do presidente da República de insultar a mulher de Macron, Brigitte Macron, por questões de aparência. É legítimo. Isso aqui é uma indignação real. Por quê? Se você, olha só, primeiro que a Brigitte Macron, ela é qualificadíssima naquilo que ela faz.
né? E ela é respeitada pelo que ela é, então você tratar ela por questões meramente de aparência, principalmente quando ela é parte, né, do debate público, isso é um desrespeito, isso é baixo, e principalmente se a pessoa for um presidente da República. Tudo bem? Tudo bem. Agora, existe alguma demanda, por exemplo, da sociedade por pessoas comparadas com atores de filmes de terror? Por exemplo, quando foi o Santos Cruz foi chamado de. Puxa, olha o estilo carrancudo dele. Vários memes surgiram. Existe, então, uma demanda social aí para reclamar? Ah, é preconceito contra os carrancudos? Ou preconceito contra aqueles que fazem. Que tem a aparência de Klaus Kinski, que nem o sinistro da educação? Não tem, tá? Então, qual é um truque óbvio que eles começaram a fazer? Quando saiu essa matéria, então, da Folha de São Paulo, né, que falava assim, ó, Nelson Taik, novo ministro da Saúde, tem sósias sombrios e famosos, leia mais no blog hashtag, uma coisa plenamente normal, porque é uma matéria similar a várias outras que foram feitas no blog hashtag, eles começaram a fazer o truque do ultraje teatral. Olha, meu Deus, isso nada. Chegou ao fundo do poço. Nossa! E agora o preconceito? Que moral vocês têm? Vocês não reclamaram de quando o presidente ele insultou a esposa do Macron? Agora, quer dizer, um blog, né, que fala sobre tendências está sendo comparado a um presidente da República. Quer dizer, um blog ligado à Folha, não é nem a Folha de São Paulo. Uma coisa é você ser publicado na Folha, assim, outra coisa é você estar num caderno alternativo, por exemplo, ou uma seção, um blog ligado ali. Então, o que eles estão fazendo é o seguinte: isso é truque, tá? De, primeiro, uma indignação. Você não tem uma demanda social assim. A gente não tem nem assim. A gente nem sabe se ele ficou indignado. Nem sabe. Tem gente que gosta. E aí? Eu já vi. Olha, eu tava uma vez numa reunião, chegou um gerente assim e até comentou, né, com os outros, né? Olha, minha cara é feia assim mesmo, assim, mas eu tô tranquilo, sabe? E, cara, isso aí não existe uma demanda, sabe? Cara feia assim, carrancudo, assim. Então, não existe esse tipo de coisa. Ele não é. Veja, o Nelson Taik não vai sofrer discriminação, tá? Discriminação social, por ter essa aparência, por lembrar atores de filmes de terror. Ele não está sendo ofendido, não está sendo humilhado. E se ele realmente reclamar de humilhação, aí a gente pode até pensar. Eu acho muito improvável. Não, eu nunca conheci pessoas que se, eu estou discriminado socialmente porque me comparam a atores de filme de terror. Puta que pariu, né, gente? Isso é chantagem emocional. A questão envolvendo a Brigitte Macron, aquela era uma questão legítima. Porque, veja, uma mulher, ela não pode ser tratada, é indigno, é lamentável tratá-la ignorando os interesses dela. Se ela tem, por exemplo, se uma mulher está interessada em política e um homem está interessado em política, é nisso que eles têm que ser comparados e acabou. Se eles estão falando em questões públicas, é nisso e acabou. Então, o sexismo é um problema real. Agora, não, aparência similar ao Frankenstein, conforme memes. Ah, gente, isso aí é truque típico de alt-right para banalizar demandas reais. A publicação hashtag desse blog hashtag é a mesma coisa do que todos, tá? Nunca ninguém reclamou disso, tá? E, aliás, essa indignação da extrema-direita é tão artificial. Eu já vi umas 4 ou 5 aqui já. É artificial, é fingida. Eles não sentem, eles não estão indignados. Porque se alguém fizesse essa indignação pelo lado da esquerda, eles iam falar: olha como o mimimi chegou. Olha que ponto chegou o mimimi. Então, eles não acreditam naquilo que estão fazendo. Então, o hashtag não fez nada de errado, tá? Não, e mesmo que, vamos supor que tivesse feito, você pode falar, pô, a matéria é tosca, acabou. E acabou aí. Não se compara a questões legítimas de discriminação social. O que eles querem é banalizar essas lutas aí. Muito cuidado, gente. Não caiam em chantagem emocional. Para não cair em chantagem emocional, também cliquem aqui. Eu vou colocar o link aqui para a parte 6, né, da série Regras do Bolsonarismo. Porque esses caras eles estão banalizando questões reais para
brecar o debate público. É só isso. E às vezes a pessoa de boa fé, ela fica indignada. Nossa, realmente a Folha fez algo muito errado. Não fez nada, fez nada. Para! Vocês estão fingindo emoção. É só buscar o histórico de julgamento moral dessas pessoas em questões desse tipo. Vocês vão ver que eles defendem o contrário. Não acreditam no que estão falando. É indignação fingida, é uma causa fingida. Se tiver uma causa, crie então uma. Vamos lá, faça um movimento. Vai ver que vai ser movimento. Se surgir, se resolverem fazer, vai ser só de zoeira. Vão a merda, porra. Sabe? Vão a merda os fraudadores que estão fraudando debate. As pessoas de boa fé, que caem no truque, porque tem muita gente de boa fé que cai no truque, essas aí, olha, o que eu posso fazer é cuidado. Como disse Susan Forward, tá? A melhor autora do tema sobre chantagem emocional. Se você cai em muita chantagem emocional, mesmo você sendo de boa fé, o seu julgamento sobre valores é fragilizado. Porque você começa a achar errado coisas que não são tão erradas. Você começa a se sentir culpado quando não deveria. E aí isso faz a gente acabar, faz a gente deixar, né, de se preocupar às vezes com uma vítima real. Então muito cuidado, tá, gente? Truquezinho banal, viu? Aliás, no episódio que vai vir amanhã, né, sobre a questão da autópsia moral, né, o terceiro, eu vou mostrar exemplos desse truque aqui, né, que vocês já viram aqui como que não passa de um truquezinho sujo aprendido com alt-right, pura metapolítica de quinta categoria, né? Gentinha, viu? Que extrema direita de bosta, viu? Enfim, valeu, gente. Um abraço.